Bem-fazejos, membros da Guilda de Comediantes, eu sou o Cacofonias e está no ar o primeiro episódio do podcast da Guilda de Comediantes. Dia histórico! Dia histórico, eu já estourei o microfone pra começar bem. E como vocês perceberam, eu tenho o prazer de não estar sozinho aqui, eu tenho mais 3 pessoas que talvez vocês não os conheçam, assim. Mas eu tenho certeza que essas pessoas já fizeram parte da sua vida em algum momento. Você fala, que? Já fizeram? Já. Acredite. Você vai descobrir quem estava por trás de coisas que você já assistiu e gostou, às vezes não gostou, mas a gente vai falar sobre isso também, porque esse é o tema do primeiro episódio, inclusive, que é viver de comédia, mas eu quero apresentar Ricardo VR. Muito bem, muito obrigado, Caco. Eu diria que é um sonho realizado. Estamos aqui depois de, 6, 7 anos de existência da Guilda. A gente finalmente consegue botar o podcast no ar. E eu queria dizer pra você que não me conhece o seguinte: eu prometo que neste podcast eu serei incisivo em todos os meus comentários. Eu estou pronto, preparado pra vir aqui e emitir opiniões contundentes como, pode ser. Eu acho que mas eu tenho que ver, vamos ver aí. Porque eu tô cansado de toda hora ter que dar uma opinião sobre várias merdas aí que humoristas fazem e ter que dizer o que eu acho. Eu não acho nada, sabe? Na maioria das vezes eu não acho nada. E eu fico vendo lá, por que eu não acho nada muitas das vezes? Eu tô dizendo isso, porque eu tenho medo de mostrar minha ignorância pras pessoas. Mas eu vejo que as pessoas não têm medo disso. Lá na página da Guilda, se você der uma olhada nos comentários dos posts mais polêmicos, o pessoal não tem o menor constrangimento em sequer ler o que diz o post. É um desfile de ignorância, porque as pessoas no Brasil, acredito que no mundo todo também, têm opinião pra tudo. Pode ser saúde pública, educação, humor, cinema, teatro, qualquer coisa. Elas dominam tudo e aí elas têm opinião sobre tudo. Eu não tenho opinião de quase nada. Então aqui eu serei contundente e preciso nos meus comentários dizendo... vamos ver o que eu acho. Mas, velho, vamos ver o que o ouvinte acha. Dá uma palhinha aí, fala um negocinho aí que você já tenha feito na TV. Cara, eu já fiz muitas coisas, não só na TV, como no rádio, no jornal. Eu comecei... Mas depois eu vou começar... Mas dá uma palhinha pra ele saber quem é o VR e falar... Pô, o VR fez isso por aqui, aqui a gente vai escolhendo. Olha, só na televisão eu trabalhei 15 anos na TV Globo, fiz Cacete Planeta, Zorra Total. Tá bom. Por agora tá bom. É isso. É isso. Já chegou chegando. Já chegou chegando. Então se você viu o Cacete Planeta, você conhece o Ricardo VR. Você pode não conhecer a cara do Ricardo VR, tá conhecendo agora no nosso YouTube, mas você conhece. Se bem que eu fiz um quadro no Cacete Planeta que eu mostrava a minha cara. Ninguém lembra, velho. Desculpa, ninguém lembra. Ninguém lembra. Sua cara não é tão marcante assim. Está também Fernando Aragão. Muito obrigado, Caco. Olha, depois dessa brilhante introdução do VR... Eu fiquei com medo do VR. Eu fiquei com medo também. Eu achei que ele ia falar, tirar a roupa, falei, essa porra tá filmando, o cara vai fazer alguma merda. Eu achei que... Mas enfim, cara, eu vou dizer que eu não vou dar opinião nenhuma também, não. Não, vai deixar pra mim e pro Bolsinho. Não, então, o que a gente faz, que a gente que escreve o Instagram da Guilda e a gente tá acostumado a dar opinião lá. Mas eu queria derrubar o mundo VR. VR, você falou que mostrou a cara no Cacete Planeta. Você não se lembra, cara? Nossa cara era digitalizada. Não. Existia um quadro de cara digitalizada, mas depois existia um quadro de cara limpa, em que inclusive o quadro que eu fiz, eu experimentava calcinha e sutiã pra ver se os vendedores das lojas mentiam ou não. E a maioria deles disse que eu ficava muito bem de calcinha e sutiã. Eu gostei que ele é meio o Charles Henrique Pédia da Guilda. Ele, ô Aragão, em 1789, mas, eu assim, fiz um quadro no Você tem que saber como levar o teu pulo, né? O cara não tava falando, aí tu fala, pô, joga ali. Você não fiz muito mais coisa. Não, é verdade, a gente fez. Aproveitando o gancho do VR, também escrevi Cacete Planeta durante aí... Quantos anos, VR? Mas figurinha repetida não vale. Fala uma coisa que não foi dita ainda. Cacete Planeta, Zorra Total... Participei do programa da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, como seu Aristarco Pederneiras, então um chegou velho aquele que momento, passava trote. Chegou aquele momento que você vai ter que dar a palhinha falando as frases pra quem conheceu o Aristarco. Mas eu espero que beleza, é uma maravilha estar aqui, viu, com vocês. Cara, a gente tem que um dia contar como surgiu essa voz do Aristarco. Vai ter um episódio só pra isso. Porque é uma história cruel, cara. É uma história de crueldade do Fernando com a tia dele. Aguardem esse episódio. Você pra falar em crueldade. Daí surgiu o Aristarco Pederneiras. Mas que bom, Aragão, que estamos aqui reunidos. Que bom, cara. Muito feliz. Como o VR falou, foi duro, foi um parto, né? Um parto de 6 anos, acho, pra sair podcast. Eu acho que antes da gente ter a primeira ideia de sketch, a gente falou que a gente podia fazer um podcast, né? Não, porque o Caco já tinha essa... não, vamos anotar, quem sabe semana que vem. E aí, 6 anos depois, estamos aqui... Não, e um dia a gente tem que contar a história também, tem que ter um episódio que a Guilda no início era clandestina, cara. A gente se encontrava de maneira clandestina, um dia a gente tem que contar essa história. E vocês vão anotando aí a cara de cada um, os personagens aí, né, as personas que estão aqui, porque o André Bolsinhas, ele é quase um erro da Guilda, porque eu votei contra ele entrar na Guilda. Isso é uma coisa que você dito também. Votou incisivamente e insistiu com sua contrariedade. Porque é diferente do
o VR que fala, pode ser, talvez, ou não, eu só falo com certeza absoluta. Mesmo que eu esteja profundamente enganado, eu afirmo. Bolsinhas, eu não queria você aqui, mas eu quero dizer que hoje você é o meu favorito. Muito obrigado, Caco, muito obrigado. E eu queria dizer que o meu papel aqui é consertar vocês, seus imbecis. Porque esse não é o nosso primeiro podcast, a gente já escreveu um podcast juntos. É verdade. De humor, a gente não apareceu, mas a gente fez o primeiro podcast de humor da Rede Globo. Então, por favor, né, pensem um pouco antes de vocês falarem. Eu tô aqui pra isso. Eu vou dar opinião pra consertar o VR, pra consertar o Aragão. Fiquem tranquilos que não haverá problema. Eu gostei do comigo aqui. respeito para comigo. Porque você falou que consertar o VR e o Aragão e não me mencionou. Você não falou merda ainda. Você tá mais perto do microfone dele, você pode cortar a qualquer momento, cara. Essa é a grande questão. E Bolsinhas, fala pra ouvir, tira onda. Bom, eu já trabalhei no Porta dos Fundos. E os jovens que estão ouvindo o podcast gostam mais de Porta dos Fundos do que... Desculpa, eu sei que Caceta é muito melhor. Já tá voltando a ser cult. Isso aí. Escrevi teatro, que esses camaradas... O Porta dos Fundos que tu fez foi na época... No início. Tá. Eles não tinham dominado o mundo ainda, tinham acabado de começar, tinha 1 ano mais ou menos, trabalhei lá um tempo. Também fiz teatro, colaborei no 5 Vezes Comédia, por exemplo, e outras coisas que a gente vai revelando. Cara, eu queria falar uma coisa do André Bolsinhas que não vai falar, mas ele tem, acho que, algum caso com Afonso Padilha. Todos os posts que o Bolsinhas, ou quase todos, que ele posta na guilda, o Afonso Padilha vai lá e compartilha, cara. Eu não sei... Eles trabalharam juntos lá no Porta. Eu não sei... sim, é verdade. Eu não sei o que rolou nos bastidores desse trabalho. Será que tem coisa ali, cara? Tem Ao longo do podcast a gente vai descobrir. Como diria na Globo, tem cu no meio. Como diria na Globo, né? Uma frase comum, né? Eu tô no corredor. Tem. Bom, eu sou o Cacofonias. Bom, no momento eu quero dizer o trabalho que eu tô fazendo, que a coisa mais importante que eu tô fazendo no momento é ficar assim, mestre, onde encontro a chave da felicidade? E é isso, nesse momento o podcast tá indo no ar em setembro, acredito eu. Né? Esse podcast você tá vendo agora, a gente tá gravando já tem um tempo, mas você tá vendo em setembro. E eu estou aí pelo Brasil fazendo show com o Guru dos Bons Conselhos. Se você conhece o Guru dos Bons Conselhos, @Guru dos Bons Conselhos, é o que eu tô fazendo no momento, tanto show quanto internet, mas já trabalhei com VR, Aragão, no Zorra. Com o Aragão eu trabalhei na Band. Verdade. Pô, eu e o Aragão somos os únicos aqui com selo Band, de qualidade. Selo Globo, todo mundo aqui tem. Selo Globo, aqui no Selo Globo é muito comum. A gente tem selo Band, isso muito ninguém comum. tem. Isso aqui ninguém tem. Vamos falar disso. Vamos falar. Vamos falar mais disso. E é isso. Fiz várias coisas pra internet, sensacionalista, por aí vai. Sou veteranos em podcast. Né? Tive o podcast Minuto de Silêncios, fiz alguns podcasts pra Globo, apresentei o Humor Globo, por aí vai. Mas agora estou novamente aqui, agora é filmado. É a primeira vez que eu tenho um podcast meu, que é um MesaCast, que a gente dá tchauzinho. Pô, verdade, né? Eu tô achando maneiro isso, de você ficar sendo filmado. Esse tal. negócio é meio perigoso, né, cara? Porque às vezes a gente tava acostumado com rádio, o cara ficava... Exato. Não, e às fazendo... vezes você, no podcast, acontecia muitas vezes você, quando era só em áudio, né, nessa época, você tá falando bem de uma pessoa só pra constar, né, mas tu tá falando assim, tá gesticulando, né. O outro cara tá em pé, A assim, galera né? da mesa a galera da mesa já entendeu que, pô, né, cara, e é isso, mas aqui não pode fazer isso. Quando a gente for falar bem de alguém, tem que falar mesmo, assim, fingindo veracidade, tem uma atuação. Sem aquela cara assim, né, E o podcast da Guilda, pra quem não sabe o que é a Guilda de Comediante, né, é nossa organização aqui, nosso ajuntamento de comediantes, que ele tem Instagram, tem o YouTube, que a gente vai começar a postar mais agora, que a gente tá fazendo o podcast vai ficar todo lá no YouTube. Fala aí, dá os serviços. Não tem TikTok? Não, ainda não. TikTok Mas em ainda, breve, né? Mas em breve terá. Talvez quando for ao ar em setembro já tenha funcionando, né? Sim, o Aragão tá prometendo aqui. Olha, mas enfim, a gente tem o nosso Instagram que você pode seguir, deve seguir, que é o @guilda.comediantes, tá? É @guilda.comediantes. Tem o nosso site, guildadecomediantes.com.br. Lá você conhece um pouco mais do nosso trabalho. Compra o nosso curso, né? Que é o curso que a gente vende, que se chama Vivendo de Comédia. E o nosso canal no YouTube, que eu esqueci qual é o nome. É só digitar Guilda de Comediantes. Guilda de Comediantes. É um nome difícil de lembrar. Parabéns, velho. E você quer informações mais específicas sobre o curso, você pode entrar em contato com a gente também pelo celular, não pode, velho? Sim, que por acaso é o meu celular, então você pode entrar em contato. Lá, se você entrar na página da guildadecomediantes.com.br,
tem lá o botão do WhatsApp pra você falar comigo, né? Não tá dizendo lá que vai falar comigo, mas eu já tô te revelando que é comigo Se que você é muito fala. fã do VR, ou do Cacete Planeta, Isso. ou daquele cara que aparecia quadriculadinho, que você não sabia quem era no Cacete Planeta, era o VR. E esse botão é curioso, cara, porque tem gente que eu já recebi mensagens perguntando como é que fazia pra participar do programa do Gugu. Programa do Gugu não, o programa Antes, do, né? Antes. do Celso Portiolli. Como é que eu faço pra participar do Celso Portiolli? Eu quero reformar minha casa, como é que eu faço? Do lar doce lá. Eu falei, cara, não sei como você parou aqui, mas eu não faço isso. Mas se você não entrar pelo guildadecomediantes.com.br, você pode anotar aí o meu telefone, que é o DDD 21 99 555 0100, e lá se você tiver alguma dúvida sobre o curso, tá? Eu não vou responder mais nada, não seja sobre o curso Vivendo de Comédia, você me manda uma mensagem que eu te respondo. Explico exatamente como funciona. Agora, eu quero marcar aqui como o VR mudou, porque uns meses atrás a gente teve uma conversa e ele disse que se recusava a dizer o nome dele quando ele estava conversando com as pessoas que tinham dúvida. Agora ele disse o nome, deu o telefone. Esqueceu que não tá só no estúdio, né? Que daqui a pouco isso tá na rede mundial de computador. Tudo depende da abordagem. Quando o cara chega com muita marra, eu falo, meu irmão, quem é você? Boa. Se você não decorou o nosso número, não quer voltar, a gente vai deixar também nas informações aí do YouTube e tal, pra você entrar em contato. A gente vai deixar, olhe sempre a descrição do YouTube, do vídeo, que a gente vai deixar os contatos lá, os links do curso, tudo lá pra você poder acessar e entrar em contato com a gente. Eu vou dar uma breve explicação aqui de como vai funcionar esse podcast. É o primeiro episódio, então, né, tem essa introdução um pouco maior. Vai ser sempre temático, gente. Não vai ser aqueles podcasts, mesa cast clássico, que a pessoa senta, conversa 4 horas, aí a pessoa levanta, vai no banheiro e fuma maconha. Isso é sério, de fato, né, eu passo horas fumando maconha. Nada contra a maconha das pessoas, mas é que, de fato, a gente aqui vai ser uma coisa com o objetivo de aprender comédia. Então a gente vai sempre discutir um tema da comédia mesmo, esse é o diferencial desse podcast. A gente sempre vai discutir um tema da comédia com um propósito que você aprenda algo. Todo episódio você tem que sair com algum aprendizado. Você tem que sair, esse é Vivendo de Comédia. A gente vai falar pra você como é a experiência de viver de comédia, pagar as contas com comédia. Por exemplo, o VR já aprendeu que o nosso YouTube é guilda de comédia. Ele já saiu com o aprendizado dele. aprendizado dele. Exatamente. Já valeu ter vindo. E então você acompanha que cada episódio vai ter um tema específico, então ele é focado principalmente quem quer trabalhar com comédia, mas se você é um curioso sobre comédia, gosta de acompanhar comédia, saber bastidor de comédia, também é pra você. Então, se você, eu não sou comediante, nem sou um curioso de comédia, mas eu quero deixar meu trabalho mais engraçado, quero dar palestras melhores, sou professor, quero deixar minha aula mais engraçada, também é pra você esse podcast. E a gente vai ter aí membros do podcast. São pessoas que querem ser mais próximas do podcast, que querem conteúdos extras do podcast, querem entrar no nosso grupo do Telegram no podcast. A gente vai deixar no link lá na descrição do YouTube, na descrição de onde estiver postado esse podcast. Ele provavelmente vai estar no YouTube e no Spotify. Então você vai lá na descrição que você vai ver um linkzinho pra virar um membro do podcast por só R$10. R$10 você vai ter acesso Muito ao barato. Telegram, que é acesso a gente, e vai entrar numa parte específica do nosso curso, chamada podcast, que vão ter extras. Cada episódio desse vai ter um vídeo extra que vai te ensinar outra coisa específica. Ou seja, vai ter a aula aqui, vamos chamar de aula, sendo arrogante, né? Vai ter a aula aqui, mas vai ter um trechinho lá também em vídeo, de uns 10 minutinhos extra pra você aprender algo específico que a gente vai falar aqui. O tema vai desenrolar e em algum momento você vai, pintou o conteúdo extra. A gente vai falar e isso que você vai ver lá. Então assinem, vão lá no link, sejam assinantes por só R$10. Você vai ter uma degustação do que é nosso curso e vai ter contato com a gente pelo Telegram. Não é isso, gente? É R$10 por quê? Por semana? R$10 por mês, cara. Por mês? Olha Por mês? aí, que beleza. Cara, R$10 por mês. Cara, vocês, Não é nem Faz isso. a conta aí, velho. Quantos Faz a brigadeiros? Ninguém me falou que ia ser R$10 por mês. cara, É, desculpa, ia ser BR, mais. mas... Vamos debater agora, talvez seja o melhor lugar. Cara, Né? 10 É porque a gente já tem um curso que é o valor um pouco mais alto, mas esses R$10 é só para as pessoas já acompanharem, pode fidelizar as pessoas do podcast Beleza, mesmo. 33 centavos por dia. É, Olha porra, aí, esse... é muito bom. Pô, olha, o cara é um matemático, né, cara? Já tirou onda, é legal mesmo. Boa. Demos todos os serviços, acho que podemos agora, né, ir ao nosso debate, que é o Como Acabou, Viver de Comédia. Pô, vamos só fazer uma pausa, um cafezinho, uma coisa rápida. Vamos viver de comédia? Vamos falar como é que é essa coisa de viver de comédia? Vamos, que é o mais Bora. antigo aqui, que paga as contas mesmo, assim, vivendo de comédia. Acho que eu e VR, né? É, nós dois. É. Até porque eu e o Fernando, assim, a gente tem que dividir, cara. Eu conto uma parte da história, você conta outra. Porque a Mas história vocês começaram basicamente juntos a mesma. mesmo? Começamos juntos, a gente Cara, entrou no não, mesmo mesmo, dia não. e saiu no mesmo dia. É mesmo? Não, mais ou menos, né? Porque a minha ideia, assim, eu acho que outra coisa que eu queria dizer, além de eu ser o comentarista que fala pouco, eu nunca sonhei em trabalhar com comédia na minha vida. Eu decidi, com 12 anos de vida, que eu ia ser jornalista esportivo. Eu queria ser locutor. Eu mandava carta, pra quem não mora no Rio, pro locutor, que é o
José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Sou eu! Eu mandava carta pra ele sempre, dizendo que eu queria ser locutor. Então, meu sonho era trabalhar com Ele esporte. respondeu alguma carta? Nunca, cara. Nunca Aí- falou nem, sou aí eu! Aí, como ele não respondia, eu mandei pro Luiz Penido. Era o garotão da galera. Luiz Penido. Também nada. Mas eu falei, tudo é que eles não sabem ainda do meu potencial, mas um dia eu vou trabalhar com eles. E aí, quando surgiu a escolinha do professor Raimundo, eu já fazia uns negócios, umas pecinhas de teatro na escola, e o pessoal ria do que eu fazia, incrível, não sei como. E aí, precisavam de uma homenagem pros professores, eu resolvi, cara, eu vou escrever um episódio de escolinha do professor Raimundo aqui, em homenagem aos professores. E aí eu me lembro que, assim, como homenagem foi muito legal, mas como piada foi uma tragédia, assim, nenhum riso, ninguém achou engraçado, e eu falei, bom, é melhor eu focar no que eu quero, que é ser jornalista esportivo, e esquecer o humor. Só que no ano seguinte, surgiu o Cacete Planeta. E aí, quando surgiu o Cacete Planeta, eu falei, caramba, eu quero pelo menos tentar trabalhar, Mas fazer por quê? alguma Porque tu gostou coisa, muito? Porque eu gostei Foi? demais, aquilo, assim, até o surgimento do Cacete Planeta, eu era o cara que, assim, meu ídolo era o Zico, era o Bebeto, eram esses caras que jogavam no Flamengo. Quando o Cacete Planeta surgiu, eu falei, caramba, cara, que é o Bussunda, cara. Cara, mas isso é uma coisa que eu noto muito. Não sei se vocês concordam comigo, abrindo um parênteses, que eu acho que é um debate interessante. Eu vejo muitas vezes as pessoas que querem começar a trabalhar comédia e não tem uma referência, assim, nacional, do lado dele. Porque, cara, assim, você não vai trabalhar com Chris Rock. Desculpa, assim, você não vai. Assim, pelo menos não agora. não. Eu tô te desacreditando, não. Não agora. Então você vai começar... Não desista dos seus sonhos, tá? Você que tá aqui. Então você vai começar, né, com algum brasileiro. Se você não, cara, não acompanha um brasileiro, não consome, não troca Não, tanto ideia, é que, cara. assim, se a gente conversar aqui, provavelmente as referências que vocês têm, vocês que imagino que gostariam de trabalhar com humor já de mais cedo, provavelmente não são as minhas, porque eu não tinha referências internacionais. Então, o Monty Python eu vi depois do Caceta, só pra você ter uma ideia. E então, assim, e mesmo assim, vendo o Caceta, a princípio eu queria só ficar fazendo vídeo. Aí eu comecei a fazer vídeo na escola, os vídeos foram começando a ficar legais. Aí eu me lembrei que eu me toquei que eu tava completamente envolvido com aquilo quando, no terceiro ano, né, na véspera de fazer vestibular, faltava 2 meses, tinha um simulado, e durante o simulado, logo no começo do simulado, eu tive uma ideia de sketch. E aí eu parei de fazer o simulado e fiquei anotando a ideia do sketch, que era pra não perder. Mas tu já a ideia. sabia o que era um sketch, assim, ou não? Cara, não, pensei vagamente. essa ceninha aqui, pensei essa ceninha. Exatamente. Aí, assim, eu comecei e eu não conseguia mais fazer a prova. E aí, assim, eu fiquei, mas eu falei, cara, mas eu vou sair daqui com os 2 sketches. Depois eu tive uma outra ideia. E veio o resultado do simulado, obviamente, tirei, se não me engano, 4.3, assim, uma nota péssima. Se eu não me engano, pra quem- mais ou menos. Mais ou menos, E zero. aí eu falei, bom, cara, assim, acho que tá claro que eu acho que eu vou tentar isso mais pra frente. Só que eu passei pra faculdade de jornalismo, e eu falei, bom, cara, eu não sei se lá eu vou conseguir dar continuidade a isso. Aí quando eu cheguei, eu contei essa história, e o Fernando era uma das pessoas que ouviram essa história, e o pessoal falou assim, pô, cara, vamos tentar fazer aqui. E aí a gente começou a fazer um jornalzinho, e aí desde então, desde 1996, eu e o Fernando trabalhamos juntos com humor. E foi ali, ainda de uma forma sem ganhar dinheiro, de uma forma amadora, que eu considero que eu comecei a trabalhar com humor. E o primeiro dinheiro mesmo que tu pagou assim foi... Cara, Ainda eu não foi ali, não. Não foi. Não, mas a gente começou a trabalhar numa rádio comunitária, mas logo depois a gente começou a trabalhar numa rádio, porque a gente começou a fazer um jornalzinho na faculdade em 96, Uhum. em 97 a gente foi trabalhar nessa rádio comunitária, em 98 a gente foi pra Rádio Cidade aqui do Rio de Janeiro, e ali a gente já ganhou o primeiro dinheiro. Porra, maneiro. Foi. Foi rápido até, né? Porque tem gente que fica um Foi. tempão e... não- Agora, o dinheiro assim, Sim. obviamente que a gente não ganhava dinheiro pra ainda viver de comédia, mas já era um Pra embrião. aquela idade já era bom, né? Era e o mais, Vinícius que, falou, por foi exemplo, era rápido. mais que o pessoal ganhava como estágio na faculdade. Pô, Porque maneiro. a gente estava no quarto, é. quinto período da faculdade, já ganhando mais que a galera que estava estagiando, fazendo as coisas ali os estágios que surgiam pra quem era daquele período, os trabalhos que automaticamente seriam pra quem tinha aquela idade. Cara, e pra jovens da faculdade, assim, já foi um passo bem importante, cara. Porque, assim, Não, a gente tava no rádio, né? Não, Fazia um mas programa. aí foi curioso. Essa tem uma história, tem 2 histórias de quando a gente começou, porque quando a gente começou na rádio comunitária, a gente foi lá no departamento de comunicação da PUC, a gente estudou na PUC, e a gente falou, a gente conseguiu um emprego, a gente ia fazer um programa na rádio, né? Nessa rádio comunitária era um programa, a gente tinha 2 dias na semana, 2 horas de programa, e só que quando a gente chegou lá, o cara falou assim, eu preciso ver um material de vocês. E o Fernando falou, não, a gente tem, fica tranquilo que a gente vai levar esse material. Só que a gente não tinha nada. E a gente pediu licença pro diretor do departamento da PUC pra gente gravar algumas coisas. Aí ele virou e falou assim, e ele ficou orgulhoso, né? Falou assim, claro, vocês estão aí 4º período já fazendo um programa em rádio, né?
podem gravar, podem usar toda a estrutura. Aí ele virou e falou assim, eu só pediria uma coisinha pra vocês, só uma. No final de cada quadro que vocês vão gravar, bota assim, apoio PUC Rio. Aí a gente assim, pô, verdade. ótimo, nenhum problema, pra gente até um orgulho. Aí a gente foi lá, gravou, fizemos, sei lá, uns 5, 6 sketches pra mostrar pro dono da rádio. E sempre no final, apoio PUC Rio. Aí fizemos tudo, chamamos o cara pra ver, né? Aí botamos lá, ele começou a ouviu o primeiro, ouviu o segundo, ouviu o terceiro. Aí quando acabou... Lá vem. Quando acabou todos, ele virou e falou assim, cara, só queria pedir uma coisinha pra vocês. Tira o apoio PUC Rio. Deixa tudo. Só tira aquele apoio PUC Rio. Tira aquele. Mas tá super apoiado. Vocês podem levar, leva lá. Mas, Aragão, quando você, botou assim, ó, apagou as contas de casa, como é que foi o processo? Cara, eu me lembro de uma... Foi curioso, porque o VR vai me ajudar com a data. Logo que a gente começou a fazer... Acho que a gente já trabalhava, né, na rádio, quando a gente fez um piloto pro Sport TV. Piloto, né? Os caras chamaram a gente pra fazer a cobertura... Eu tenho esse vídeo até hoje. Eu vou disponibilizar pra vocês. Vai estar na descrição de algum vídeo. A gente fez uma cobertura no campeonato de surf, né? Era Primeiro a campeonato de surf. gente fez 2 eventos pro Sport TV em 1998. Olha aí, Não, 98. 1999. É. O primeiro foi a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Vasco. Isso foi o primeiro. E o segundo foi o Campeonato Na minha cabeça, foi o primeiro salário, entre aspas, que eu recebi. O que foi curioso, porque nessa época nós éramos 4, se não me engano. Era eu, VR, mais 2 caras. E como a gente teve que passar nota, o governo ganhou mais do que a gente. Porque a gente dividiu para 5, né? Uhum. E a parte do governo era maior que a nossa. Acho que foi 27%. Ninguém tinha nota, ninguém tinha empresa. Uhum. Então foi aquela nota assim. Na minha cabeça, foi o primeiro dinheiro que a gente ganhou. Nem sei se isso foi antes da rádio. Porque a gente fez esse piloto para Sport TV, a gente mostrou... Foi a mesma coisa, né? Você vai fazer um negocinho da rádio comunitária, aí mostra para a rádio maior. Aí faz da rádio, mostra para Sport TV. Então a gente foi meio certo, que... vai dando certo, você vai sendo chamado para fazer, vai tendo material para mostrar. Que é um parênteses, coisa que a gente sempre fala no curso, né? Você tem que ter o seu material à mão. Mas isso que eu ia te dizer, cara, que talvez seja uma dúvida do nosso espectador, agora não é só ouvinte, né? Espectador também. Cara, de onde vem essa coisa? Como é que você escolhe pra quem você vai mostrar? De onde vem essa... vou mostrar pra no nosso caso de rádio, por exemplo, foi um misto ali de oportunidade com sorte. Cara, mas eu acho que da rádio, não sei se você vai contar a história da rádio comunitária, porque eu acho que essa é uma outra história também. Porque às vezes as coincidências... quase aquela, cara... cara, tem que acontecer, né? Tem que ser... Mas, cara, tem que essa acontecer. história, só pra... Porque eu tenho uma memória boa, o Fernando às vezes esquece algumas coisas. Mas essa história, mesmo tendo acontecido com ele... É importante falar pro ouvinte, pro espectador, que eles não são casados. Eles só trabalham juntos há muito tempo. Às vezes dá impressão, mas não é verdade. A gente começou... E o VR com certeza seria a mulher do relacionamento. A gente começou na PUC em 95, cara. Isso é mais que muito casamento aí, porra. Mas a gente fazia o jornalzinho na faculdade, queria já fazer um programa em rádio, porque na época não tinha essas mídias todas que existem hoje, né? Ir pro rádio já era um grande avanço, né? E aí, cara, o Fernando tem uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro, e um dia a antena parabólica da casa dele quebrou. E aí ele foi consertar a antena. Quando ele chegou no lugar que consertava a antena, era no mesmo lugar do estúdio da rádio. Putz! E aí ele virou... Uma comunidade. Aí ele virou e falou assim, pô, tem uma rádio aí? Aí o cara falou assim, tem. Aí ele virou assim, pô, tá precisando de programa? Aí o cara falou assim, tô. Aí eu disse, então tá bom, cara, porque a gente tem um programa. Daí é que veio a outra história da Caraca. gente. E essa vocês não ganharam nada, né? Não, a gente pagava ali pra trabalhar. Isso é maneiro, porque de fato vocês foram construindo o trabalho e foram Mas é interessante como você vai mudando, porque assim, quando eu conversei com o cara que realmente era o cara que consertava, nos fundos da casinha dele era a rádio, que era isso aqui, cara, um estúdio com microfone, uma mesinha, ele ficava transmitindo, o pessoal chamava de rádio pirata, ele dizia que era comunitária, aí... Ele falou assim, poxa, isso exatamente como o VR falou, tá precisando de programa? Ele falou assim, tô. Pô, porque eu sou da PUC, comunicação, eu e meus amigos, a gente faz um jornalzinho. Aí ele falou assim, poxa, posso dar uma olhada no material? Aí eu reuni alguns jornalzinhos, que na época de, sei lá, 15, quantos eu tinha, levei pro cara, ele olhou, pô, isso aqui é meio pesado, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ele achou engraçado, porque era um material, falava sobre tudo, né? O jornal falava muito sobre esporte, um pouco de política, zoava em geral... Era mais iconoclasta até, assim, para usar uma palavra bonita, do que os outros jornais da PUC. Entendi. Porque os jornais tinham um dia que saía, né? Aí tinha, toda terça-feira saía um jornal, toda quarta-feira saía outro. O nosso não tinha dia. Saía meio quando a gente tava... Enfim, mas saía sempre, né? E o jornal era bom, cara, era engraçado. Ainda hoje, olhando, tem umas paradas engraçadas. Aí quando eu levei pro cara, ele falou, pô, legal, venho fazer o programa.
Cara, isso é outra coisa importantíssima, né? Ter sempre material pra mostrar, né? É. Porque tem muita... Sim, é. Cara, eu... Você tem que estar pronto, né? Quando Não, a chance eu aparecer. Eu vejo, às vezes, discursos de alunos, assim, e tal, que são bons, de fato, são bons. Mas eles não tem... Tu sente que o cara entende, saca, viu muita coisa, mas ele não tem nada dele pra mostrar. Ele tem um repertório de falar dos outros, né? De comentar que viu tanta série, viu não sei o quê. Aí tu fala, pô, tu tem um texto teu aí? Cara, não tem. Não tem, assim, tu tem que ter alguma coisa, materializar, nem que seja... Cara, às vezes é uma coisa que eu já falei pra aluno também. Cara, você não sabe o que escrever? Pega o teu episódio de série favorita e faz uma versão sua. Como seria você escrevendo um episódio do Simpson? Pra você ter alguma coisa pra mostrar pra alguém, ó. Se eu fizesse um episódio do Simpson, seria Isso, assim. é ótimo. É sempre bom ter um trabalho debaixo do braço. Você gosta de podcast? Grava um pilotinho na sua casa, tal, como seria, tal. Isso é muito importante ter algum trabalho. E não tô falando de trabalhar de graça, não, igual a rádio comunitária. Tem coisas suas. Você criar pra você mesmo. Né? Bolsinhas, fala, como você começou? Como você ganhou dinheiro? Eu tinha uma Bolsinhas? estratégia, eu sempre, diferente do VR, eu sempre quis trabalhar com comédia. Desde criança, assim, pré-adolescente. O meu marco era TV Pirata, que tem a ver com Cacete do Planeta, né? O pessoal que escrevia, mas quando eu vi TV Pirata, eu já tinha na cabeça, cara, eu quero fazer isso e como escrever. Eu nunca quis atuar, a minha coisa sempre foi escrever. Mas assim, a vida foi passando, eu busquei uma estratégia muito mais eficiente que a do VR do Aragão. O que eu fiz? Eu fiz história, virei professor. Falei, um dia algum aluno meu vai virar um comediante muito famoso e aí eu vou poder pedir alguma ajuda pra ele e tal. E no final deu certo. Cara, isso é não. Demorou 12 anos, mas aí eu tinha dado aula pra uma pessoa do Porta dos Fundos. Foi quando tudo aconteceu. Imagina se o Bolsinha tivesse reprovado. Não, todos os alunos dele que tinham potencial É, de ser isso, comediante, ele aprovava. Você pensa em fazer comédia e tal. E aí foi isso. E aí, muitos anos depois, eu tinha muito texto que você falou, Cara, né? mas isso, assim, é de uma coragem absurda também. Tu virar pra um aluno e submeter um texto teu Não, pra uma ele já não impressão. era mais aluno, era um Então, ex-aluno, né? Então, mas é isso. mesmo assim, né? Cara, mas foi o aquele- seguinte, eu escrevia muito. Eu escrevia isso que você falou, né? Eu escrevia, tinha muita coisa escrita em casa de bobeira, assim, de ideia, que eu ia guardando. E aí chegou um momento, com 30 eu tinha 30 anos, eu acho, mais ou menos. Até comecei bem mais tarde que os meus caros colegas aqui da guilda. E eu falei, cara, olha só, eu tava num ponto bom, assim, da minha carreira, dando aula em lugares que eu gostava e tal. E eu falei, ó, é agora ou nunca. E aí eu lembrei da Clarice Falcão, que tinha sido minha aluna numa escola. E ela, na época, ainda trabalhava no Porta. Era bem no início do Porta, tinha um ano, mais ou menos. E aí eu mandei pra ela. Falei, ó, se você acha que serve, pode usar aí. Nem precisa botar o meu nome. Eu falei, cara, eu só quero ver na televisão bem feito. Na televisão não, na internet, né? Mas quero ver encenado. Aí ela mandou lá e nessa época o Porta dos Fundos estava abrindo um teste. Aí eles mandaram meus textos pro teste e eu passei. Aí eu fiquei lá um tempo, mas eu nunca quis só trabalhar disso. Então eu sempre quis continuar dando aula. Então eu fiquei lá um tempo, aí chegou uma hora que não deu pra conciliar, eu saí, mas logo depois veio a Globo. Também soube de um teste e passei, ou seja, minha estratégia foi perfeita. Cara, foi ótima mesmo, assim. E depois pra você ir pro Zorra, né? Que depois disso você fez Zorra. Na Foi onde a verdade, gente se também conheceu. um pouco de sorte e um pouco de oportunidade. A minha mulher, então, na época, trabalhava na Globo e ela soube que o Zorra tava procurando gente de fora do métier, assim, gente nova, né? Com novas experiências. E aí eu mandei vários textos meus. E aí eles me mandaram pra um teste. E aí tinha um tema específico. E eu escrevi e passei, onde eu conheci vocês três. Um grande dia da minha vida. Pô, foi Um ótimo dia mesmo, lindo. né? Porque o Pra programa que você nos no uniu... início não foi tão ótimo, né? Não, porque eu achei você meio marrento da forma como você É chegou. professor, né? ele ficou cheio de o inveja lá, Aragão pô, sabe- cara, professor. O Aragão sabe mais os bastidores. Eu disso. defendi muito Foi você, engraçado, eu Bolsinhas. nunca impliquei Obrigado, com o obrigado. Bolsinhas pelo fato de... Porque eu também sou professor de história e nunca tive essa coisa assim, porra, chegou mais um professor de história e tal. Não, pelo É contrário. verdade, né? é verdade, isso é O Aragão verdade. sabe todos os bastidores. Não, ele da sempre coisa. falava, eu fui muito mais professor de espanhol do que de história. Mas é verdade, tem muito mais aula de espanhol do que de história, né? Embora eu seja formado em história. E eu falava, cara, o Bolsinhas é muito marrento, cara. Porque o Bolsinhas é um cara seguro de si, porque ele sabe, né? Então ele chegou meio... Porra, eu sei, eu fiquei assim, que parada é essa? E tem outros fatores que a gente não vai contar aqui. Não, ao longo, outros episódios. sei, Isso aí né? você paga R$20 por mês, e aí vai ter o extra do extra, só com as histórias escabrosas da Eu guilda. fiquei meio assim, caralho, Bolsinhas é maluco, cara. Pô, e olha que pra eu achar alguém maluco... É porque tu também ainda não tinha dado vazão, não tinha, sabe o Pokémon não tem aquelas 3 evoluções? Ainda tava na primeira.
No final, talvez o Bolsinhas tenha incentivado o Vinícius a... Ah, pode fazer isso? Ah, então eu vou fazer todo dia. O Bolsinhas chegou com o quê de pé na porta ali também, Chegou né? porque ele veio do porta do jogo. Ele chegou com o pé na porta da frente, logo pra causar, pô. É que o Bolsinhas chegou com a postura meio de diretor da galera ali, né? Ele olhava meio de cima o pessoal. Isso aí ali. tá errado. Cara, mas não foi bem isso. É que Não o foi Bolsinhas- bem isso. não o Não é Bolsinhas- possível. hoje eu defendo o Bolsinhas. O Bolsinhas chegou numa situação tão atípica também, e ele viu coisas... Hoje Pode fica ser difícil devido. pra gente falar sem falar, né? Exato. Aí é olhando, 30 assim, reais Cara, pra- O cara que chega na situação que o Bolsinhas chegou, ele pensa assim, pode tudo. É assim que funciona isso aqui? Então Então é isso, mas vamos falar sobre isso, né? A gente se conheceu no Zorra. E engraçado que eu comecei a trabalhar com comédia, mas no começo, eu sempre gostei muito de comédia, né? Meu pai era cartunista. Meu pai sempre ficava fazendo, né, cartoon, fez pro Pasquim, Jornal dos Esportes, tal. Eu acompanhava os desenhos dele e tal, gostava de comédia, escrevia coisas de comédia. Mas existia uma negação minha da comédia, aquela coisa de negar o pai, né, cara? Sim, Cara, sim. você não, porra, eu não quero trabalhar com comédia igual meu pai, cara. E eu gostava de escrever coisas sérias, eu gostava de literatura latino-americana, estudava história da América Latina. Sempre, o meu negócio era ser especialista na América Latina. Nunca tive assim, vou trabalhar com comédia. Só que eu acompanhava comédia por osmose, assim. Acompanhava com o do meu pai, eu ouvia ele falar, os debates eram de comédia e tal. Seu E pai aí, trabalhou no Pasquim, né? Meu pai trabalhou no Pasquim. E aí, cara, sempre tive esse ambiente da comédia, sempre consumi coisa de comédia. Mas eu fiz pós em pedagogia e tal, gosto da área de educação, dava aula de formação de professores. E aí, cara, um belo dia, que foi marcante na minha vida, isso é um divisor de águas na minha vida, eu tomei uma justa causa. Sim, isso aconteceu. Porque eu só falou que eu não tinha evoluído nível... Olha, aí ele chegou. Mas eu já Na verdade, tinha- ele tinha era eu acalmei. involuído. Depois da justa causa, eu falei, não, vou acalmar, e depois eu fui... Depois que ele foi internado, ele me deu um pouco. Mas tomei uma justa causa, né? Por quê? Porque tinha a ver com piadinhas e brincadeirinhas também no trabalho e tal, essas coisas assim. Tomei uma justa causa, fiquei em casa no cantinho do pensamento, refletindo. refletindo. Eu acompanhava muita coisa de comédia e na época tava começando assim o site sensacionalista, né? E eu gostava muito de ler as matérias, achava maneiro. Era essa pegada que na nossa época, né? O Nelito, depois, que era o dono do Sensacionalista, né? O criador do Sensacionalista. Ele era do Caceta também, então tinha essa, né? Todos nós aqui, né? Vocês pelo TV Pirata, todo mundo tem alguma ligação com o Caceta Planeta. E como foi importante pra nossa geração, né? Isso é impressionante. E aí o Nelito tinha esse site, eu lia, acompanhava e tal. E aí um belo dia ele começou um concurso de camisas. Quem mandar matéria, a gente vai ganhar umas camisas. Eu tava em casa de bobeira, falei, mandei as matérias lá, cara. Só que eu, em casa desocupado, mandei umas 100 matérias. Mandem duas. Ele tava mal mesmo. Aí eu fiquei escrevendo, cara, não tinha nada pra fazer. Imagina, você acabou de tomar uma justa causa, você tá em casa meio vegetando, assim, porque você não fica desnorteado, sabe? Agora eu mando currículo pra onde? Não sei nem o que vai acontecer. Tem que na ganhar minha aquele vida. fundo de garantia Mudo aqueles diário, 4 meses quietinho. Não tem, Não velho. tem, não né? tinha, Justa Não causa tem, não justa tem. causa não tem. rapaz, é verdade. Aí eu... Tomou ele o JC. Né? É verdade. Aí não foi Jesus Cristo, não. Muito pelo Aí eu contrário. fiquei lá escrevendo. Aí o Nelito, caraca, gostei, cara. Cara, toma as 3 camisas aí. Aí eu ganhei 3 camisas. Aí, beleza. E o Nelito sumiu. Aí eu, Nelito, minhas camisas. Aí, cara, foi mal, tô enrolando aqui. Passa mais umas semanas, Nelito, minhas camisas. Ele, cara, foi mal, tô enrolado aqui. Aí eu, Nelito, minhas camisas. O cara que escreve 100 matérias, ele tá obstinado em conseguir. Aí ele falou, cara, desculpa, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar 4. E fica tranquilo, fica por isso mesmo, desculpa o atraso aí. Então me mandou 4 camisas. Aí beleza, mandou 4 camisas. E segue a vida. Passa mais um tempo. Ele, estamos abrindo vaga aqui pro sensacionalista. Mandem duas manchetes. Mandem 2 camisas de volta. Aí eu, ok. Sentei novamente. Mandei uma porrada de matéria. E engraçado que na época eu era casado, né? E a Emanuele, que é minha mulher na época, ela falou assim, Vinícius, por que você vai mandar isso tudo? Eu falei, porque eles botam tantas matérias por dia, deve precisar de alguém que produza muito. Ela falou, cara, eles vão achar que você é maluco. Imagina. Não faz isso não, cara. Faz isso não, cara. Eu falo, cara, isso já acha mesmo, não tem nada a perder. E mandei.
Aí o Nelito me contando lá de lá, ele falou que recebeu aquelas porra toda e falou assim, cara, e aí, a gente chama esse cara... Esse cara é maluco. A gente chama esse cara, não chama. Aí teve um debate, ele não fala os nomes, né? Que uma galera falou assim, não, cara, isso aí é problema. Eles estavam certos. Diria o tempo, né? O tempo, diria. Mas Outros falam, não, mas, porra, precisa de quantidade de site pra ir pro ar, tal, coisa. E aí eu fui trabalhar no Sensacionalista, fui pro Multishow, e logo de cara o Sensacionalista foi chamado pro Multishow também. Aí peguei essa fase boa lá do Sensacionalista, comecei a escrever pro site, escrevi pro Multishow, e fiquei uns 4 anos no Sensacionalista, que foi o que me levou pro Zorra e tal. Embora eu tenha entrado na Globo 2 vezes de forma diferente, mas isso é pro outro episódio. Porque antes eu trabalhei na programação da Globo, que não teve nada a ver com o Sensacionalista, foi uma outra coisa que eu fiz na minha vida, não sei como fui parar lá, também foi uma das coincidências da vida. E depois fui pro Zorra. E, cara, assim, desde que eu fui pro Zorra, eu vivo de comédia integralmente. Assim, larguei tudo. Pois é, você sabe, falando, já que a gente tá, o tema é esse, cara, eu me lembro, como eu contei aqui, eu queria trabalhar com esporte, né? E aí eu comecei a trabalhar com humor, a gente começou a trabalhar na Rádio Cidade, logo depois, mais ou menos na época que a gente entrou na Rádio Cidade, um amigo meu que trabalhava no Jornal dos Esportes virou pra mim e falou assim, cara, abriu uma vaga no Jornal dos Esportes, eu vou te indicar. Você quer ir? Eu falei, cara, mas se eu for, eu não vou conseguir conciliar com a rádio. Aí disse, cara, então você vai ter que decidir. Aí foi aquele primeiro momento que você fala assim, cara, vou ficar na comédia, porque aí eu já tava gostando, né, cara? Sim. Aí eu falei, não, vou ficar na comédia. Aí fiquei na comédia, beleza, aí passaram, sei lá, uns 2, 3 anos. Eu conheci o então diretor de esportes da Globo, e os caras estavam precisando de alguém, porque ia ter o Pan-Americano aqui no Rio, e eles estavam precisando de alguém. E na época, eu tava também, a gente tava, se não me engano, fazendo um programa na Rádio Cidade, eu tava fazendo alguma coisa assim também que era muito legal. Aí eu falei assim, cara, você vai começar aqui, e se for bem no Pan-Americano, tem uma vaga pra continuar, cara. Mas você vai ter que vir pra cá todo dia. Aí eu falei, cara, e agora? Eu vou ou não vou? Aí, de novo, eu optei pela comédia. Eu não sei se eu tô fazendo a escolha certa. Mas se você tá aqui hoje no podcast da Guilda, é porque você fez a escolha certa. Olha onde você chegou, cara. Mas eu abandonei, no final das contas, eu abandonei o meu sonho do esporte pra viver de Mas comédia. os sonhos mudam, velho. Os sonhos mudam. É verdade, olha. Mas sabe uma facilidade que as pessoas têm hoje pra trabalhar com comédia que a gente não teve, cara? Eu, quando já tava escrevendo, sensacionalista e tal, eu vi que o Fernando Caruso tava dando um curso sobre comédia. E eu fiz, foi o primeiro curso de comédia que eu fiz. Cara, e todos aqueles processos que a gente fica sozinho, escrevendo, testando. Cara, você já começa ali tendo a visão de outra pessoa. Isso ajuda demais, cara. Então, assim, hoje em dia tem muita opção de coisa pra estudar de comédia, livro de comédia, de teoria da comédia. Então tem muito acesso a material e cursos, né? Como o da Guilda, que é o que você vai fazer, claro. Que a gente não tinha acesso na época, né? Vocês estudavam, aprendiam como comédia? Esse acesso, cara, mudou completamente. Quando hoje a gente fala, você que tá ouvindo a gente e vendo, esteja preparado, tenha seu material. Pô, hoje você bota um blog, um Instagram, Chat um TikTok. GPT, escreve pra mim um sketch. Ainda tem isso também. Mas assim, na nossa época, você não tinha muito onde, como o VR falou, no rádio, porra. Não existia podcast, não tinha nada parecido. Então eu era criança, fazia um programa de rádio no meu quarto. Sim, Ficava eu no também, quarto cara, fingindo, eu também. com um amigo brincando, sabe? Tocava uma Estamos música. aqui no mundo da lua. Exato, igual... exatamente. Hoje em dia, qualquer criança que tem essa vontade, ela pode, de fato, fazer um broadcast e passar isso em algum lugar, cara. Sim, então, cara. assim, você tem acesso a colocar nas ondas, seja do rádio, da TV, da internet, suas coisas. E a gente não tinha isso, né? Então, assim, nosso primeiro público foi realmente o Jornalzinho da PUC. Por quê? Porque era uma galera que mais ou menos... todo mundo meio, entre aspas, parecido, que tava ali naquele local todo dia, então você imprimia o jornalzinho e suas coisas andavam, mas, pô, andava da engenharia até o direito, passando pela comunicação. Cara, assim, eu diria que no meu caso é meio que autodidata, cara, assim, eu nunca gostei de trabalhar sozinho, até porque, como o humor não era aquilo que eu sonhava, eu falei, cara, eu preciso aprender com quem sabe, ou com quem tem mais facilidade, com quem... já tem alguma manha que é naturalmente engraçado, enfim. E eu nunca trabalhei sozinho, eu sempre procurei estar ao lado de outras pessoas. Primeiro porque o humor é muito difícil, como é uma coisa muito subjetiva, eu posso achar uma coisa muito engraçada, jogar aqui, ninguém ri e acabou. Sim. Então, assim, eu sempre procurei estar próximo de outras pessoas e observar muito, até porque eu sou o cara que não quer falar, eu quero mais ouvir, e ver como era o processo delas, como elas pensavam a piada, como elas desenvolviam, e eu comecei a pegar um pouco de cada pessoa com quem eu trabalhei para tentar ver como é que eu formava as minhas piadas.
Agora, evidentemente que sem fazer jabá, mas já fazendo, se na minha época tivesse um curso como o da Guilda, cara, o curso da Guilda é uma mão na roda pra quem Mas quer vocês começar nunca a trabalhar. chegaram a fazer, porque eu depois, mesmo já tendo, fui fazer curso, assim, de Eu colegas, nunca assim, fiz tipo, do nenhum Caruso, curso, nunca cara. fizeram. Nunca fiz, não. Você nunca chegou a fiz. fazer alguma coisa? Não, Como é que tu mas fez, eu li- vocês? Uma coisa que a gente fala sempre, que é legal da gente falar assim, porque existe essa crença de que algumas pessoas são engraçadas. ponto. Nasceram assim e nasceram prontas. E na verdade, é exatamente isso o que o VR falou. Quando não tinha curso, quando a gente era menor e nas gerações anteriores, o cara fazia o seu curso, mas sozinho. O cara pegava lá os discos, né? Se você voltar lá no tempo, quando tinha os discos de comediante, o cara fica ali, estudando as pausas. Imitando. Ou então quem tem pai é engraçado. Não, o cara nasceu pronto. Mas aí você vai ver, o cara tem um avô, tem um pai. Ele ficou olhando, ele ficou convivendo, ficou aprendendo. Assim, sem perceber que ele estava estudando, ele tá estudando. Claro. Então, assim, todo mundo estuda pra ficar bom em comédia, sem dúvida. Agora, hoje em dia, de um tempo pra cá, você pode sistematizar isso com mais rapidez, né? Os cursos, tipo, fazem com que a pessoa pule etapas mais facilmente. Eu sempre escrevi sketch, né? O que seriam sketch. Na verdade, escrevi textos de humor também. Porque quando eu era criança, eu ria muito lendo os textos do Jô Soares na Veja. O Jô Soares tinha uma coluninha, assim, de uma página. Eu ria muito com o Luiz Fernando Veríssimo. Então, assim, eu gostava muito de texto mesmo, para ser lido. E eu escrevia muito isso. Mas também escrevia cenas pra minha imaginação, que eu imaginava que nunca seriam encenados. Então, mas quando eu comecei a trabalhar, no Porta até menos, porque foi um período menor. Mas quando eu fui pro Zorra, que a gente tinha que produzir muito, eu comprei livro. Eu li muito, assim. Não fiz curso, mas li muito. E isso me fez acelerar, né? Entender a coisa mais rapidamente. Fez seu próprio curso ali, você... Exatamente. É que, como você falou do lance de sistematizar, né? Tipo, você vai fazer um curso sobre arte. Tudo que você aprende no curso, mais ou menos, tirando a experiência profissional e pessoal de cada um, tá na internet. Tu acha ali. Só que o lance é que o curso te entrega aquilo ali de uma forma que você vai, pô... Sim, exatamente. É mostrar o um passo a corte passo. de caminho, né? Porque agora o problema é o contrário, né? Sim. Tem muita coisa aí, mas você tem que saber o que ver Não, e tu antes. falou uma coisa muito importante, que é essa coisa de você sistematizar, mesmo você sendo engraçado. Porque tem gente que, assim, acha que é engraçado naturalmente. Talvez pra um grupo ali seja, né? Mas quando você vai ver em outros grupos, você não é porque você é engraçado na sua família Sim. que você sobe no palco e é engraçado. E aí você sistematiza a comédia. Mas o que é que funciona, né? Quais são as mecânicas da comédia, quais são as engrenagens que pode pegar um cara que já é engraçado, né? Porque ele tem, sei lá, porque ele tem um jeito desastrado. Tem gente que tem um jeito que é mais engraçado que o outro, naturalmente, né? Mas ele sistematiza isso, potencializa pra caramba pra outros públicos, que não só a tia dele só ficar rindo, né? Então isso também é importante. Eu acho que você estudar a comédia te dá uma visão de o que funciona pra vários tipos de pessoas, né? Você entende públicos, entende tudo isso. E uma coisa também que eu ia dizer, baseado nisso que você falou, que eu acho importante, é que, assim, você não mensura, né, isso num currículo, por exemplo. Como é que você bota que você é engraçado no currículo? Você bota a experiência. Então não adianta falar assim, eu sou o gordinho que leva tombo. Foda. Eu sou a menina que fala de relações sexuais. Não tem isso. Você tem que botar onde você fez os shows, pra onde você escreveu. Ou ter o material pra apresentar. Eu sou Exato. engraçado, olha aqui meu texto. Exato, e tudo isso é currículo, né? Eu lembro que, quando a gente foi... Cara, e isso é interessante, porque geralmente a gente contou aqui vários casos que começou mostrando o trabalho, né? E teve um caso bem atípico quando a gente foi trabalhar na Band, o Aragão, porque o Aragão, a gente foi trabalhar com a esposa do Faustão, a Luciana, né? A gente trabalhou direto com ela lá, que ela tava com uma área nova de programas pra Band, né? E a gente foi criar programas de comédia e tal. E, cara, uma coisa interessante é que, assim, o Aragão já tinha trabalhado com ela e eu não. Aí o Aragão um dia tava lá em casa gravando coisa pra Guilda, inclusive, falou, mandei um currículo, não, falei com a Luciana, tal, de coisa. Eu falei, como é que faz pra falar com a Luciana? Aí ele falou, não, mas assim, não sei, será que ela precisa de mais gente? Não, mas aí eu mando só um currículo, será que tem como mandar um currículo Foi exatamente pra ela? isso. Aí ele falou, cara, vê lá, testa lá, né? Pô, não tem nada a perder. Aí eu falei, cara, como é que se monta um currículo pra comédia, né? Aí eu já tinha experiência de montar currículo para área de educação, que a área de educação é muito comum, currículo e tal, área acadêmica também, né? Tem até o Lattes, aquele inferno e tal. E aí eu falei, cara, o currículo ele tem que ter uma cara que seja minha. Então ele tem que ser engraçado em certo aspecto, mas sem ser engraçaralho, né? Ele tem que mostrar as coisas que eu fiz, tem que Muito mostrar o que eu difícil gosto e tal. Cara, e aí eu acho que eu cheguei num modelo de currículo, cara, que funcionou muito bem ao ponto de... Ela viu o currículo
E ela me escreveu, cara, gostei do teu currículo, cara. Vem aqui só pra escrever currículo. Dá um Montou curso de teu redação. currículo. LinkedIn tem essa porra, redator de currículo. Ela falou, cara, gostei do teu currículo. Aí posso te ligar um dia? Eu já falei, caraca, funcionou. Funcionou, mas cara, eu Funcionou, acho que cara. isso que você falou é a dosar, né? Porra, também não vou botar um negócio muito a ponto do cara olhar e também o lugar, né? Tipo, você tá mandando já o currículo de um cara de humor pra uma televisão, né? Então, Cara, Eu vou, só rapidinho, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou gravar um extra, né, pra botar lá nos nossos R$10 no extra, o link vai estar aí no vídeo, um extra de um videozinho mostrando o meu currículo e dizendo como eu montei o currículo, vou ensinar pra você, passo a passo, um vídeo de 10, 20 minutinhos. boa. Ensinando como monta o currículo pra você de comédia, o que tem no currículo de comediante. Claro, se você é comediante stand-up, ninguém vai te pedir um currículo, tá? Assim, não é engana trouxa, não. Pô, eu comediante stand-up? Não, mas se você é um roteirista, provavelmente em algum momento você vai mostrar um currículo porque flerta com a área corporativa. Inclusive, se você é um roteirista e vai ser contratado por uma empresa, você passa por um RH, passa por tudo isso. Então eu vou ajudar você a montar o currículo, vou ensinar como eu montei e vai ficar o videozinho lá, vai no link e vira membro do podcast. Pô, Fala, vou velho. mandar meu Pode mandar, velho. meu currículo pra você. Cara, Mas fala, você ia falar mais alguma coisa? eu ia falar, nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Esse negócio de fazer. Ele ia falar, ele ia Porque falar. pode dar problema, mas eu espero que não. Já peço desculpas antecipadamente. Mas que tinha um amigo nosso com essa história de currículo, ele queria ser engraçado ao máximo no currículo. Só que ele levou muito a sério, ou levou muito na piada o negócio, que no final ele criou um e-mail, e o e-mail dele era xereco@hotmail.com. não! Caraca. Eu achei que de cara no lugar de Não. currículo já veio assim, currículo. Aí Enche você seu tinha cu que de ver nas dinheiro. reuniões, na reunião com o cliente, por exemplo, porque a gente fazia muito evento Ah, não, corporativo. não. Cara, olha cara isso. chegava e falava assim, legal, e aí o seu e-mail qual é? Aí ele só tinha aquele, porque ele Não, tinha não, feito- manda pro VR. Não vai dar. Qual que é o seu e-mail? Cara, Ele não tinha tem nada a ver com isso que eu vou ensinar, tá, gente? Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É. Gente, um último tema que eu quero jogar antes de partir pro encerramento, que eu vejo muitos seguidores lá do Instagram da Guilda, guilda.comediantes e alunos do nosso curso, com essa dúvida, assim, achando que o comediante, ele só vai, eu tô falando que vive de comédia, né? Só vai fazer o que gosta, só escreve o tipo de humor dele. Isso não é bem assim, né, gente? Vamos Não, dar se uma fosse assim eu não estaria nem aqui hoje. Cara, você vai fazer. Cara, olha só. Se você quer fazer só o que você gosta, vai fazer o seu canal, vai fazer a sua página no Instagram, seu TikTok. Mas, enfim, aí você vai ganhar ou não dinheiro com isso. Pode ser até que você ganhe dinheiro. Agora, se você quer de fato fazer disso uma profissão, você vai escrever o que te mandarem. Eu sempre me considerei um soldado, cara. O que mandavam fazer, eu fazia, cara. Eu tava ali mesmo. Às vezes você acha que não é o melhor programa do mundo, às vezes você acha que você merecia. Tem gente que acha que merece, tá sempre num lugar muito melhor, né? Ele se leva a sério demais. Eu devia estar escrevendo pro cinema iraniano, sei lá. Mesmo eu não sendo iraniano. E tá aqui escrevendo piada de português, cara. Paciência, cara. Eu sempre gostei. Eu nunca reclamei muito do que eu fazia. Reclamar um pouco eu sempre reclamo, porque faz parte da minha natureza. É lógico. Mas, Isso aí. cara, eu sempre. Missão dada pra mim era missão cumprida e vamos nessa, cara. Não, subscrevo aí total que o VR falou. E o engraçado é que assim, ele fica falando esse negócio de cinema iraniano, assim, a gente lembra quando a gente entrou há muito tempo lá na Globo, tinha mais essas reuniões, né? Os roteiristas ali com o pessoal lá dos departamentos. Sempre pode falar os nomes todos, mas os departamentos e tal. Aí era exatamente, você via exatamente essa galera meio. Que era aquele misto do cheiro de, né? Sentiram aquele cheiro de cocô com o nariz empinado. Aí, o que você. Qual a sua formação? Porque eu não sei o que, sou especialista em Fellini, não sei o que. O que você acha que vem TV Xuxa? É isso. Cara, é operário mesmo. A galera vai escrever. Não é só humor, não, tá? É televisão. Tu vai fazer qualquer coisa. Mas cara. é isso. Não, e assim, olha, eu era professor, cara. Eu amava ser professor, com algumas ressalvas, claro, né? Todo professor sabe que tem muitas ressalvas. E, cara, valeu super a pena. A Financeiramente. ressalva são os alunos. Né? Não pode falar. E a coordenação? Cara, pior que eu acho que a principal ressalva são os diretores e coordenadores, mais do que os alunos, cara. Bom, eu tomei uma justa causa. Ele Então, não eu sou conta, uma pessoa ué. que geralmente Não eu conta, tenho ele mais não problema com o status quo. E aí, cara, o que acontece? Valeu super a pena pra mim deixar de ser professor. Passei a ganhar muito mais. Né? Claro que tem as instabilidades e como toda profissão, se você leva como profissão, né? Se você leva como profissão, cara, tem algum momento que você vai fazer coisas que, cara, que não são o que você mais acha engraçado, tal. A gente já escreveu filmes que a gente fica assim, cara, por quê, cara? Mas
pagou, você sabe fazer. E aí é interessante você dominar vários estilos de comédia. Isso é uma coisa que eu acho bem importante, assim, no profissional mesmo, que vive de comédia, que não faz só o show dele. Claro, às vezes ele teve esse privilégio, emplacou o show dele, faz só o show dele a vida inteira. Mas você que, trabalha com uma diversidade na comédia, programas e tal, você tem que saber quando o programa vai pro pastelão, quando o programa vai pro humor negro, que seja, quando o programa... Você tem que saber jogar em várias posições ali. Se você só faz um tipo de comédia também, você vai ter dificuldade de entrar nesse mercado. Mas porque você tem que saber, assim, os comediantes, como qualquer artista, que só fazem o que querem, é a minoria da minoria da minoria. É assim, o cara que deu muita sorte. Ah, mas o Porta dos Fundos só faz o que quer. Sim. Ah, mas é isso, é meia dúzia, né? Sim. Na verdade, isso Mas antes deles serem Porta, eles faziam coisas que... Exato. Isso, exatamente. Cara, o Porchat fez Zorra Total, tá? O Porchat Sim, fez Zorra sim, Total. Muita exatamente, gente fez, né? As Praticamente pessoas todos os falam, comediantes, vocês né? fizeram Zorra Total, tá, meu irmão. Porra, queria eu ainda tá fazendo Zorra, tá? Mas- Porque ganhavam um dinheiro Cara, melhor. isso que o VR falou, mas essa é a diferença do profissional. Tipo, você pode fazer no seu canal, papapá. Agora, se você quer o profissional, ele vai ter que fazer. Eu lembro uma vez, quando a gente tava conversando lá numa mesa do Caceta, que o Cláudio Manuel falou isso. Ele falou assim, cara, um dos grandes desafios que a gente tem é que a gente aqui na TV aberta, a gente tá criando pra um produto que a gente não consome. Sim. Então você fala assim, quem vê TV aberta? Hoje até a pessoa voltou um pouco, mas quem vê TV aberta? Você vê muito internet, muito TV fechado, cabo, streaming. E a gente estava escrevendo para um produto que era para o Brasil profundo, né? Porque todo mundo vai entender, vai ter que ver aquilo ali. Quando você não vê aquilo ali, né? Então, daí essa importância de você ter, como você falou, das referências, você saber falar para vários tipos de público, vários tipos de assunto, Sim. e por aí vai. Ótimo, excelente. Bom, espero que assim tenhamos ajudado os nossos, né, ouvintes, espectadores, a começar na comédia incentivada. E se ele já começou, né, que ele se aprofunde, que ele estude mais, que ele busque coisas pra ler, assistir, ver, cursos como o da Guilda de Não, e Comediantes. tem uma coisa que a gente, quando dá aula de stand-up, a gente vê muito, cara, assim, não, eu não consigo botar no papel. Cara, é importante começar, né? Sim. O seu primeiro texto importante. vai ser ruim, o VR fala isso, né? O segundo vai ser um pouco menos ruim, e assim, mas tem que escrever. Você Sim, não melhora na sua cabeça, né? Sim. Um dia eu vou conseguir fazer o stand-up do Dave Chappelle. Não vai. E com essas palavras, Bolsinha, vamos encerrar para que ele saia motivado, desligando esse podcast e escrevendo o texto dele, falando assim, caraca, era isso que eu precisava. Exatamente. E eu vou indicar o podcast da Guilda pros meus pares, porque todos vamos escrever comédia. Isso. E assim a gente vai aumentar o mercado de comediantes e ferrou. E aí... Mas espero que tenha sido aí um aprendizado pra vocês, que vocês acompanhem a gente, que vocês se tornem membros, que vocês conheçam o nosso site, o nosso curso. Fala aí, VR, dá de novo os serviços. Isso aí, se inscreva no nosso canal, que hoje eu aprendi, que se chama Guilda de Comediantes. Se inscreva lá, gente. A gente precisa dar um gás lá no nosso canal do YouTube. Siga a gente no Instagram, que já tá bom, mas sempre pode melhorar. @guilda.comediante. E acesse guildadecomediantes.com.br para saber mais da nossa história e comprar o nosso curso, que eu tenho certeza que você vai ser um profissional muito melhor. E se você não... O nosso curso é indicado tanto para quem já trabalha, quanto para quem nunca trabalhou com comédia. Inclusive, a gente recebe mensagem de gente que nem quer trabalhar com humor, mas às vezes quer fazer palestra, quer dar aula, quer ser um professor melhor. E o nosso curso ajuda também. Então não deixe... Entra lá no nosso site e compre o nosso curso. E tem essa vantagem, né? De você poder cancelar a qualquer momento Sim, também. não, a qualquer momento não. Você Não, tem a 7 qualquer momento, dias. 7 dias. Dentro do site. Você vê, dá uma olhada. Só pra você saber, o nosso curso já tem 76 aulas. Não existe nenhum curso de comédia Não com a tem. quantidade de aulas que o nosso tem. São quase 40 horas de gravação. Não existe nenhum curso. São 8 módulos. Não existe curso parecido com o nosso. Mas você tem essa opção, como o Caco falou, de vai lá, compra, vê 7 dias. Se não gostar, se achar que não é nada disso. Inclusive, quem cancela sou eu, tá? Eu não vou te perguntar por que você não quer continuar. Eu evito constrangimento pra você, pra mim. 7 dias não gostou, me fala, cara, eu não gostei, tô sem dinheiro. Aliás, não precisa nem dizer por que você não gostou. Quero cancelar, eu cancelo na hora e você é ressarcido sem o menor constrangimento. Excelente. Bolsinhas, vamos começar a despedida agora contigo. Vamos inverter. Se despede aí, dá um tchau pros nossos ouvintes e... Cara, foi um prazer participar do nosso primeiro podcast aqui, com o Nosco aparecendo, né? Porque já tivemos outro, como eu expliquei. É uma felicidade realizar o sonho do Fala podcast qual outro, próprio. inclusive, pras pessoas A procurarem. gente fez um chamado Gilmar Baltazar, Detetive Particular, no meio da pandemia. Tá no Spotify. Tá no Spotify. Mas é isso, foi um prazer realizar esse sonho com os meus colegas. Vamos para o próximo. Obrigado, Bolsinhas, por todas as correções que você fez aí ao longo desse percurso. Obrigado, Caco, por ter
ancorado tão bem. Obrigado, muito VR, obrigado. por não ter dito nada, emitido nenhuma opinião. O VR falou que não ia dizer nada, foi o que mais falou. Isso, não, é maravilha, cara. Mas eu falei que os primeiros 2 episódios eu vou falar e depois eu me aposento Sei, pra... sei. É o que todos dizem, é sempre assim. Obrigado, É galera. sempre assim. Valeu. Vamos viver Valeu, de comédia junto. Valeu. Fala, VR, só despedida. Cara, não tem mais nada pra dizer, já disse muito, é isso aí, pode ser. Valeu, gente. Muito obrigado por acompanhar. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Sigam a gente lá no Spotify. Acompanhem nossas redes sociais. Estão lá na Guilda de Comediantes. Você vai ver. A gente vai marcar também na descrição do post. Cliquem nos links. Virem membros da Guilda de Comediantes. Beijos. Tchau. Até o próximo episódio. Boa.